a gente vai entrar de férias agora no dia 6, né? E eu acho que cada um vai ter que vai ter que traçar a sua linha, né? Se vai descansar, né? No sentido de descansar a mente dos estudos, né? Porque não tem como sair, não tem como viajar. Então, cada um vai meio que estabelecer para si o que vai ser melhor, né? A gente não vai ter as férias de julho, então ninguém sabe exatamente como que vai ser essa coisa, né? De descanso, né? Então a gente também não sabe quando vai voltar, e quando a gente voltar, é tirar direto até dezembro. Então vocês vão ter que ver, né, o que vocês vão fazer, né? Se vão dedicar esse tempo para estudar, se vão dedicar esse tempo para fazer coisas mais ligadas a um hobby, sei lá, ver série, enfim. Eu penso que assim, ficar no zero é muito complicado, né? Mesmo sendo férias, né? Mas de repente vocês podem se dedicar ou, enfim, traçar um plano, né, que contemple algum tipo de estudo e ao mesmo tempo o descanso mental, né? Que é um pouco difícil nessa fase. Não tem como não se preocupar com o que vai acontecer até em termos de vestibular, né? Não só na vida da gente em termos de saúde, mas em relação ao vestibular. De qualquer forma, eu acho que vocês têm que se manter ativos, né, nesse processo, principalmente por uma questão psicológica, né? Eu não sei vocês, mas tem me feito muito bem esse contato com vocês, mesmo que à distância, né? Eu tenho muito trabalho ainda para fazer em casa, tanto do colégio quanto da editora, mas isso eu vejo como algo muito positivo, né? Me ocupa o dia, me faz ter uma rotina. Então, eu vejo assim dessa forma, né? A gente não pode se abandonar, né, nesse processo. Então, cuidem muito bem de vocês, cuidem muito bem da cabecinha de vocês, né, para que vocês se mantenham bem do ponto de vista psicológico, né, no meio de tudo isso que está muito confuso, que dá medo, ansiedade, mas não se entreguem totalmente, sabe? Nesse período que a gente não vai ter esse contato, tá? Então, assim, é o meu conselho, vai, de professora, que eu posso dar para vocês, né? Façam alguma coisa que seja produtiva, que vocês gostem, né? Para realmente ocupar a cabeça, dar uma certa rotina para vocês, tá bom? Vocês conseguiram assistir a videoaula que eu indiquei ontem? Sim ou não? Eu não consegui. Alguém Eu viu? ainda não. Eu também não, Érica, perdão. Ai, gente, é que era super importante para a gente ter, para a gente engatar a aula daqui, né? Basicamente, eu vou retomar, então, é uma videoaula muito simples. Ela é com o professor Noslen, ele é um cara, um youtuber aí, professor super famosinho. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. E ele retoma ali o conceito de conjunção integrante, ele retoma o que é uma oração subordinada e substantiva e quais são os tipos, né? Então, é uma revisão bem básica, bem tranquila, em relação ao assunto de orações subordinadas substantivas. Antes disso, eu preciso falar para vocês o seguinte: o material revisional, esse aqui, né, que eu tinha indicado para vocês na semana passada, que é o Estudos da Linguagem 3, vocês têm aí alguns temas, né, porque ele fala de cada parte do capítulo são temas, né, que o material chama. Você tem aí vários temas de análise sintática do período simples, tá? Que vai desde o tema 37. Calma. Até o tema 41, tá? Então, os temas de 37 e 41 trazem aí uma explicação, exercícios sobre análise sintática do período simples.
Eu recomendo fortemente que vocês façam esses exercícios, tá? Para vocês verificarem aí como que ficou, né, essa parte da análise sintática do período simples, para vocês poderem entrar com mais segurança nas orações subordinadas substantivas e as demais, tudo bem? Não deixem de fazer isso em algum momento da vida, tá? Bom, então eu vou falar aqui algumas coisinhas sobre as orações subordinadas e eu preparei alguns exercícios para que a gente faça juntos, tá bom? Eu acho que eu vou... A minha ideia era que vocês já tivessem visto a videoaula, para que a gente chegasse agora e já fizesse os exercícios, né? Então ia render um pouco mais. Mas como ninguém assistiu, acho que eu vou precisar realmente falar um pouquinho da parte teórica. Então, quando a gente fala de orações subordinadas, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que a oração subordinada exerce uma função sintática para a oração principal, tá? E o que é a oração principal? É aquela oração que não tem a conjunção, tá bom? E a oração subordinada é aquela que tem uma conjunção. No caso das orações subordinadas substantivas, essa conjunção ela é chamada de conjunção integrante, tá? Que serão as conjunções que ou se, tá bom? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês tiverem dúvidas com alguma coisa, só me escrever aqui no chat, que eu vou deixar aberto. E aí, ou como a gente está em poucas pessoas, vocês podem falar a qualquer momento, tá bom? Tá bom. Então, a conjunção integrante ela vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Então, esse é o princípio da oração subordinada. Ela exerce uma função sintática para a oração principal. Quando a gente estudou período simples, né, análise sintática, a gente viu que todas as funções sintáticas que ali estavam, né? Então, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adnominal, complemento nominal, predicativo, tudo aquilo lá. Muito bem, o que aconteceu no período simples? Todas essas funções sintáticas eram representadas por uma palavra ou por uma expressão. Agora, quando a gente fala de orações subordinadas, a gente está falando de uma oração inteira que exerce a função ou de sujeito, ou de predicativo, ou de complemento nominal, ou de adjunto, por aí vai, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, que vocês consigam verificar qual é a função sintática que essa oração exerce para a principal. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Ótimo. Então, qualquer coisa me fala. Sim, tudo certo. Ótimo. Aí, quando a gente fala das orações subordinadas substantivas, a gente está falando de orações que desempenham uma função sintática para a oração principal, que normalmente é desempenhada por um substantivo. São as funções de sujeito, ou substantivo ou uma palavra de valor nominal. Então, pode ser um predicativo, o sujeito, pode ser complemento nominal, objeto direto e indireto, ou aposto, tá bom? E qual que é o grande lance aqui, quando a gente fala das orações subordinadas substantivas? Elas podem ser substituídas pelo pronome isso, né, na hora de fazer lá o nosso teste. E fazendo essa substituição, eu consigo verificar claramente qual é a função sintática exercida pelo pronome, o isso, né? Identificada essa função, eu consigo automaticamente dizer qual é a função da oração, tá? Então, o passo a passo para essa classificação é o seguinte: eu pego a oração principal, né, divido a oração principal e oração subordinada, faço uma análise sintática bem rápida na oração principal e vejo qual termo está faltando. Então, se está faltando o sujeito, esse sujeito é a oração subordinada. Se está faltando o predicativo do sujeito, esse predicativo vai ser a oração subordinada. Se está faltando o complemento nominal, aposto e por aí vai, a oração subordinada vai exercer justamente a função que falta na oração principal. Bom, é sempre essa lógica. Por isso que a oração subordinada, na minha opinião, e eu falo isso para vocês, né, ela é mais fácil
do que fazer análise sintática do período simples, né? Porque a gente trata a oração subordinada em bloquinho. Então, é muito mais fácil. Só você bater o olho e ver qual é a função que está faltando na oração principal, tá bom? Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Bom dia, Bia. Bom dia. Fiquei no vácuo, beleza? Não fiquei. Júlia, normalmente a oração subordinada é a segunda oração, sim, normalmente, tá? No caso das substantivas. No caso das adverbiais e das adjetivas, que a gente vai ver mais para frente, se Deus quiser, um dia a gente volta a estudar, depois das férias, né? Nem sempre isso vai acontecer. Mas normalmente, quando eu falo de oração subordinada substantiva, normalmente ela é a segunda oração. Mas assim, não seguia por esse critério, tá? Seguia pela presença da conjunção. A oração subordinada, ela tem uma conjunção, seja a conjunção que ou a conjunção se, no caso das substantivas, tá bom? Vamos treinar um pouquinho? Eu fiz uma sequência de exercícios, tá no Google Docs, eu vou projetar a tela aqui para vocês, tá bem tosquinho, assim, do ponto de vista do layout, tá? Mas a ideia é que a gente pratique um pouco. Então, eu vou colocar o primeiro exercício, são algumas frases para vocês fazerem duas coisas. Primeiro, dividir, né? Encontrar qual que é a minha oração subordinada e, em seguida, classificar, tá bom? Então, o que eu recomendo para vocês? Tenham aí um papel de rascunho, não façam só de cabeça, tá? Tentem esboçar uma resposta num papel, tá bom? Não chutem, tá? Eu quero que vocês tenham a convicção da classificação que vocês colocarem. Então, o que vocês optarem colocar de classificação, saibam justificar, tá bom? Tenham um raciocínio, não vão só chutando, tá bom? Eu vou projetar aqui agora e aí eu quero saber se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí uma tela? Sim. Sim. Ótimo. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. É até a letra G. Tá? Então, ó, nesse primeiro exercício, você vai identificar e classificar as orações subordinadas dos períodos abaixo. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem a respeito desse exercício e a gente já corrige, tá bom? Tá. Conforme vocês forem fazendo e terminando, me escrevam aqui no chat, tá? Então, terminei, ok? Só para eu saber que momento que vai dar para corrigir. E qualquer dúvida que vocês tenham nesse processo também, podem falar ou me escrever por aqui, tá bom? Uhum.
Tá conseguindo fazer, gente? É pra ser sincero, eu já dei uma travada no primeiro. Qual letra? Letra A? É, Ó, primeiro de tudo, vou fazer então a letra A com vocês. Onde está a conjunção? é o quê, né? Ok, certo. Então você já tem a divisão. Foi muito importante, é a minha oração principal. E que você tenha participado da live é a minha oração subordinada. Nesse caso aqui, olhem a estrutura da oração principal. O foi, que nesse caso é o verbo ser, vem né, do verbo ser, é um verbo de ligação, porque tem o importante como adjetivo, ou seja, esse adjetivo ele funciona como predicativo do sujeito, né? Então, se você olhar, e o muito é um adjunto adverbial de intensidade, ele não vai influenciar aí. Então, quando eu olho para a minha oração principal, eu vejo o verbo de ligação, eu vejo o predicativo do sujeito, falta o quê? Quem foi muito importante? Não, o que foi muito importante? É o sujeito? Falta o sujeito, exatamente. Então, se falta o sujeito na oração principal, significa que a oração subordinada é o sujeito. Entendeu? Sim. Então, fazendo aquele teste que a gente faz com o pronome isso, ficaria assim, ó. Foi muito importante isso. Nesse caso, a gente inverte, né? Isso foi muito importante. E aí você consegue ver que o isso ocupa o lugar do sujeito. Certo? Certo. Ficou mais claro? Sim. Eu tinha feito isso, não sabia se estava certo ou não. Então, confirmou agora. Vocês querem que eu vá fazendo com vocês todas essas frases? E aí, a partir do exercício 2, vocês falam sozinhos? Por mim, pode ser. Quem que falou? O André, é que eu caí, a internet caiu, aí voltou só agora, eu consegui voltar agora. Ah, sim. Bom dia, Henry. Érica, Tudo bem? tudo bem, você? Tô bem. Um pouco atrasado, mas tá valendo. Chegou praticamente no final. Ah, tá valendo, vai. Então, Olha vamos. só. Ó, eu fiz a resolução da questão, mais aqui abaixo, eu vou descer a tela, tá? Vou fazer aqui, ó, essas 3 primeiras. Tá. Vou dar um zoom aqui, fica melhor. Bom, todo mundo tá vendo aí a correção da A, B e C? Sim. Sim. Muito bem, então vamos lá. Como eu corrigi já com vocês a letra A, eu vou passar, tá? No caso da letra B, vejam o seguinte. Eu tenho também a conjunção que é a conjunção integrante, e tenho aí a presença de uma preposição. Quando eu tenho a preposição, essa preposição ela acompanha a conjunção integrante, ou seja, ela faz parte da oração subordinada. Aí eu vou olhar agora para a oração principal, que é eu me esqueci. Então, veja, eu tenho o verbo esquecer-se, né, um verbo aí pronominal, e eu tenho o sujeito, eu. Então, fazendo aquela análise da transitividade do verbo, ficaria assim, né, com os dedinhos.
Quem se esquece de algo. Ou seja, o verbo esquecer-se, ele é um verbo transitivo indireto. Ele é um VTI. Então, olha só, eu tenho sujeito e tenho VTI. Respondam em coro. O que é que está faltando na oração principal? Objeto direto. O objeto indireto, tá? Esse coro que foi uma voz só. Então, tá faltando o objeto indireto. Tá bom, gente? E aí, é justamente essa função que a oração subordinada vai ter. A função de objeto indireto. É o que está faltando na oração principal. Então, fazendo o teste, ficaria: eu me esqueci disso. Tá bom? E aí ficaria mais simples de ver que toda oração subordinada exerce a função de objeto indireto. Tudo bem? E aí o nome, né? Eu acabei não falando na letra A, mas a classificação seria substantiva subjetiva, porque exerce a função de sujeito, e na letra B, substantiva objetiva indireta, porque exerce a função de objeto indireto, tá? No caso da letra C, tá assim, é difícil que ele vá trabalhar hoje. A conjunção integrante é o quê? Então, a partir dali, eu tenho a minha oração subordinada. Olhando a minha oração principal, o que eu tenho? Tenho o verbo de ligação e tenho o adjetivo, né? Que é o difícil. Ele funciona aqui como predicativo do sujeito. Então, a estrutura da oração C é praticamente igual à da letra A, tá? Então, eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo, só falta o sujeito. Então, ficaria assim: é difícil isso, mas a gente inverte, fica esquisito, né? Isso é difícil. Então, essa minha oração subordinada, ela cumpre o papel de sujeito. Por isso, ela também terá a classificação de oração subordinada substantiva subjetiva. Tudo bem? Dúvidas? Não, tá tudo bem. Eu tinha me confundido na C, mas agora eu entendi. Tá certo. Então, qualquer coisa é só me perguntar. Deixa eu passar aqui para as outras. Dessa daqui eu não grifei, né? Não sublinhei. Deixa eu fazer isso agora. Isso. Então, na letra D. O importante é que você participou da live. Perceba o seguinte: em comparação à letra A, foi muito importante que você tenha participado da live. Eu tenho aí um sentido muito parecido, né? E as palavras também são praticamente iguais, né? Mas elas não têm a mesma estrutura, então elas não devem ser classificadas da mesma forma. Então, se lá na letra A, na letra C, o meu verbo de ligação, ele começa a oração, repare que aqui ele está mais ou menos no meio, né? Isso é um indicativo para nós de que alguma coisa mudou. A palavra importante na letra A, ela está sendo usada como adjetivo, né? Então, ela está caracterizando alguma coisa. Aqui, reparem que eu tenho o artigo o. Se vocês se lembrarem das nossas aulas, né, de artigos, lá do primeiro ano, vocês têm que se lembrar que o artigo, ele pode substantivar uma palavra. Ele pode tornar uma palavra de uma outra classe gramatical, ele pode transformar em substantivo, tá? É como se eu dissesse: o cantar dos pássaros é bonito. Cantar normalmente é verbo, mas quando eu uso o artigo antes e falo o cantar dos pássaros, eu tenho aí um substantivo, tá? Um verbo que foi substantivado. Então, nesse caso, quando eu falo o importante, eu estou substantivando a palavra importante. Ela não é mais um adjetivo, ela é um substantivo. E ela cumpre aqui a função de sujeito. Então, o importante é o meu sujeito. Aí eu tenho o é, que é o verbo de ligação. Então, só falta o predicativo do sujeito, tá? Eu tenho sujeito, verbo de ligação, é o que falta. Então, essa oração ela vai ser classificada como
Oração subordinada substantiva predicativa. Tudo bem? Vamos entender. Tudo certo. Por enquanto, eu tô entendendo um pouquinho até, Erika. Tá Não o quê, Lu? Eu tô entendendo um pouquinho até agora. Não tá tão É assim o André, né, complicado. que tá falando? Isso. Tá entendendo um pouquinho só? Não. Tipo, na medida do possível eu tô entendendo, entendeu? Ah, então isso é positivo. Isso, é Eu positivo. acertei Tá bom. todas que eu consegui fazer. Oi? Eu acertei todas que eu consegui fazer. Muito bem, ó, porque é o joinha. Vamos para a letra E. Estou orgulhoso de que tenha conseguido sua vaga no vestibular. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. Veja, o estou é um verbo de ligação. A pessoa desavisada, que não é o caso de vocês, vai pensar, começa com verbo de ligação, então ela é subjetiva. Cuidado! Estou, ele é um verbo que está na primeira pessoa do singular. Então, quem está orgulhoso? Hein? Eu. Eu, isso mesmo. Então, o meu sujeito, ele está oculto, tá? Diferente da letra A e da letra C, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho o sujeito, ele está oculto, tenho o verbo de ligação, estou, tenho a palavra orgulhoso, que é um adjetivo que funciona aí como predicativo do sujeito. Então, aparentemente, eu tenho tudo, né? Tenho o sujeito, tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo. Só que o predicativo do sujeito, que é orgulhoso, né, do ponto de vista morfológico, ele é um adjetivo, ele não tem sentido completo sozinho. Então, orgulhoso do quê? Então, vocês têm que se lembrar que substantivos, adjetivos ou advérbios que não têm sentido completo, eles solicitam a presença de um complemento nominal, tá bom? Então, fazendo aquele teste, né, para simplificar um pouquinho, a gente tem estou orgulhoso disso. Então, esse disso está relacionado à palavra orgulhoso, no sentido de completá-la, tá bom? Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: sempre que houver preposição, eu só tenho duas opções de classificação. Só há duas classificações que aceitam a preposição. São elas: a completiva nominal, que é quando a oração exerce a função de complemento nominal, e quando ela é objetiva indireta, ou seja, quando ela exerce a função de objeto indireto. Do contrário, eu não tenho outras possibilidades. Então, quando você vê a preposição, você já sabe que você pode eliminar todas as classificações e ficar só com essas duas. E aí, o que vai dizer para você se você está diante de um complemento nominal ou de um objeto indireto? É a palavra com a qual essa oração se relaciona. Então, no caso aqui, ela está se relacionando, ela está completando o sentido da palavra orgulhoso, tá bom? Que é um adjetivo, né, um predicativo do sujeito. Se essa oração com preposição estivesse completando um verbo transitivo indireto, aí sim eu teria objetivo indireto, como aconteceu com a letra B. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ela deve ser classificada como completiva nominal, porque ela completa o sentido de um adjetivo que está na oração principal. O mesmo aconteceria se ela estivesse completando um substantivo ou um advérbio. Tudo bem? Sim. Então, tá bom. Seguimos, então. No caso da letra F, eu tenho a mesma situação que na letra B. O verbo lembrar-se, ele é um verbo que exige um complemento com preposição. Então, quem se lembra de algo. Ele é um VTI. Então, olhando só a oração principal, eu tenho Marcos lembrou-se. Está faltando um complemento, né? Lembrou-se do quê? Então, reparem que aqui eu tenho a preposição igualzinho à letra E. Só que na letra E, a oração completa um adjetivo, por isso ela é completiva nominal. E na letra F,
eu tenho uma objetiva e indireta porque ela completa o VTI da oração principal, tá bom? Então, sempre que tiver preposição, gente, observem isso. Com quem essa palavra está se relacionando. Isso vai fazer com que vocês tenham clareza da situação, tá bom? E a letra G é aquela, né, que a gente coloca em prova para ninguém zerar. Então, você nunca vai zerar uma prova de oração subordinada substantiva. Sempre que eu tenho os 2 pontos, gente, só tem uma possibilidade, tá? Ela vai ser uma oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, ela exerce a função de aposto. Lembrando que a função de aposto, ela é uma função que explica, que esclarece um termo da oração principal, tá? No caso aqui, ó, temos um sonho. Que sonho é esse, né? Então, eu estou explicando que sonho é esse. Que nossos estudos deem resultados, tá bom? Então, essa aqui é a ideia da oração, da oração apositiva, tá certo? Não coloquei nesse exercício nenhuma classificação, nenhuma oração que exercia a função de objeto direto. Isso vai aparecer nos próximos exercícios. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Não. Por Muito enquanto, não. Então tá. Isso significa que vocês estão entendendo, é isso? É. Então tá bom, fico feliz Sim. que seja por isso. Então, o que eu vou pedir para Tá vocês dando fazerem? certo, por enquanto. Assistam a videoaula que eu indiquei lá no Class para vocês, tá? Como eu disse, ela é muito simples, mas eu acho importante vocês verem também a explicação de uma outra pessoa. Às vezes, do jeito que eu estou explicando, não caiu ainda a ficha, né? E o jeito de uma outra pessoa pode ajudar vocês nesse processo. Então, como tarefa, né? Peguem os estudos da linguagem 3, façam os exercícios dos temas 37 e 41, tá? E assistam a videoaula. Na próxima aula, eu tiro dúvidas que vocês eventualmente tenham e eu continuo com os exercícios dessa sequência aqui. Tudo bem? Aham. Tudo. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Acho que não. Vocês estão quietinhos hoje. Eu só errei o do complemento nominal. Oi, Du? Eu só errei o do complemento nominal. Não, certo. Mas agora já entendeu? Agora sim, na hora eu coloquei errado. A completiva nominal e a objetiva indireta, elas são praticamente idênticas. Só um detalhe, por coincidência, só apareceu a preposição dele, né? Mas poderia aparecer outra preposição, tá? Tudo depende do verbo. Bem? Sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês consigam aí estudar bastante, né? Até quinta-feira, que vai ser a nossa última live. E força nessa peruca. Eu sei que dá preguiça, dá desânimo, a gente não quer fazer nada. Mas a gente tem que forçar o corpo, sabe? A funcionar, né? Isso tenho certeza que vai fazer bem para vocês, tá bom? Um super beijo. Qualquer coisa, me escrevam. Não precisa esperar a live da quinta-feira, tá? Me escrevam e a gente vai se falando, tá bom? Tá bom. Um beijinho, gente. Tchau, Erika. Tá? Beijo, Eriquinha. Obrigado, Obrigada. Erika. Tchau. Um abraço. Adeus. Bom dia. Pô, alguém anotou a página desse bagulho Caralho, que eu professor. mandei? Ah, bom dia. Agora é quem mesmo? É o Robson. É o Robert. Robinson. Só que o Robert Pô, alguém anotou as páginas que ela pediu Mano, pra ainda gente tá fazer? gravando, gente. Ah, ele que esqueceu de parar de gravar. Meu Deus, eu paro. Parei.